Boa noite, senhor presidente, vereador André, a quem quero cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar a vereadora Oliveira, que através de uma conversa surgiu a ideia de vir aqui hoje falar sobre o tema da campanha da fraternidade. Quero agradecer esse espaço para falar de um tema tão caro, tão importante que a campanha da fraternidade coloca para esse ano de 2025. Cumprimento as mulheres, por ser um mês dedicado às mulheres, às vereadoras aqui presentes. E agradeço o trabalho dos senhores, das senhoras, em prol do nosso município, em prol do nosso povo. Que Deus possa continuar abençoando os trabalhos de vocês. A campanha da fraternidade, como vocês devem conhecer, é uma proposta da Igreja, mas não só da Igreja Católica. Este é um projeto que é realizado com outros grupos religiosos, e esta campanha existe desde 1964, esse projeto na Igreja do Brasil. E este ano nós temos como temática fraternidade e ecologia integral. Como lema nós temos uma passagem da Sagrada Escritura, de Gênesis: Deus viu que tudo era muito bom. Todos nós conhecemos esta passagem da Escritura, quando Deus criou também o homem, a mulher, e Deus, após cada momento, cada instante da criação, o autor sagrado nos fala que Deus contempla a criação e vê que tudo é muito bom. Sendo assim, queridos amigos, existem algumas motivações para a campanha da fraternidade deste ano de 2025. A primeira motivação é os 10 anos da Laudato Si, que é um documento que foi escrito pelo Papa Francisco, que trata justamente da dimensão da criação, do cuidado. O Papa, desde o início do seu pontificado, ele trouxe essa preocupação do cuidado pela nossa casa, O Papa fala da nossa casa comum, porque o planeta não é só minha casa, mas a sua casa é a nossa casa, é uma casa também daqueles que virão, talvez dos filhos de vocês, dos netos de vocês, E o Papa, ele sempre traz reflexões: como nós vamos entregar nossa casa para as próximas gerações? Como que a gente vai entregar os nossos rios? Como a gente vai entregar as nossas florestas? Como a gente vai entregar a pureza do ar? Quantas coisas a gente pode refletir nesse sentido. Outra motivação para esse tema da campanha da fraternidade é os 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Eu acho que todos nós conhecemos essa canção, esse poema, é tão importante na literatura, do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Hoje eu li algo sobre isso, pesquisava, não sei se vocês sabem, mas uma das primeiras poesias escritas em italiano é justamente o Cântico das Criaturas. Por isso tem uma importância também muito grande esse cântico para os italianos, Então nós estamos completando 800 anos deste cântico. A terceira motivação que a Igreja no Brasil, que os nossos bispos, a CNBB, coloca nesse documento, é justamente o agravamento da crise climática e as últimas catástrofes. Nós temos contemplado a mudança climática. Isso, de fato, todos nós sentimos. Quantas vezes nós falamos do calor, Não é só porque nós estamos em Jaraguá, mas
tem de fato esquentado em várias partes do mundo. Quando contemplamos as geleiras que estão de fato sofrendo ali, estão se tornando de fato líquidas pelo alto calor, ou quando nós contemplamos catástrofes como aquela do Rio Grande do Sul, que deixou milhões de pessoas desabrigadas, nós vimos ali um ambiente de guerra. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ir ajudar, se alguém aqui de Jaraguá foi até o Rio Grande do Sul ajudar naquele momento, mas foi um ambiente de guerra. As pessoas perderam tudo, perderam suas casas, perderam entes queridos e perderam tudo que construíram. Eu ficava pensando naquela passagem bíblica, que Jesus diz, de que adianta ganhar o mundo inteiro se viermos perder a nossa alma hoje. Eu pensava que poderíamos, quem sabe, trazer esse pensamento da seguinte forma: de que adianta ganhar o dinheiro do mundo inteiro se viermos a perder o planeta? De que vai adiantar, O ser humano com tanto dinheiro pode conquistar todo o ouro que existe, toda a riqueza, mas se esse planeta se tornar inabitável, o que nós faremos com o nosso dinheiro, com a nossa tecnologia, que cada vez mais parece que não ajuda tanto, mas acaba explorando cada vez mais a nossa casa comum. Então, de fato, esse agravamento da crise climática e as catástrofes que nós contemplamos é algo a ser pensado. É claro que os senhores e as senhoras têm muitos temas a serem pensados, não só a nível municipal, mas vocês podem pensar também a nível estadual, a nível nacional, com outros representantes, mas eu penso que este tema é um tema central nos nossos tempos. Pensar o clima, pensar de fato como nós temos cuidado do nosso município, da nossa casa, como temos contemplado aqui no nosso município. Será que as pessoas pensam esse tema? Será que aqueles e aquelas que têm o poder de fazer tantas coisas, construir, os empresários, será que eles pensam nessa temática ou simplesmente estão preocupados em explorar cada vez mais esse nosso bioma? Um dos biomas mais afetados, que hoje, quando eu lia e preparava um pouco esse pensamento, é o Cerrado. O Cerrado, que é o segundo bioma maior do Brasil, ele é o mais destruído hoje no Brasil. Então, é algo preocupante para nós que estamos aqui no Centro-Oeste. Outra motivação para esse tema é a COP30, que vai acontecer no Brasil. Então, teremos aí representantes internacionais que estarão discutindo, que estarão de fato pensando esse tema do cuidado, da nossa casa comum. A ecologia é uma questão de fé. A gente se pergunta, por que o padre está aqui falando de ecologia? O padre tem que falar da Sagrada Escritura, tem que atender o povo na igreja. Por que o padre veio aqui hoje na Câmara falar aos vereadores de ecologia? A ecologia, ela tem uma relação com a fé. Em primeiro lugar, porque nós precisamos amar as criaturas. Quando Deus cria, Ele coloca no coração do ser humano esse amor pelas criaturas. Quando nós cuidamos do planeta, quando nós cuidamos dos animais, quando nós cuidamos do nosso próximo, que é também criatura, foi criado por Deus, nós estamos aqui demonstrando o amor a Deus. Então, o nosso amor, ele é manifestado também no cuidado
para com as criaturas. Segundo lugar, a relação de fé, aqui também essa temática está na responsabilidade e no cuidado. Quando Deus criou tudo, Ele disse ao homem, né? Agora você cuide, tá certo? Então, é preciso pensar como o ser humano está cuidando do que Deus criou. Se nós estamos cuidando, se nós estamos pensando nesse cuidado, ou se o ser humano está cada vez mais explorando e destruindo tudo. Então, isso é de se pensar. Para nós católicos também existe o que nós chamamos de pecado ecológico. É um dos pecados que eu não escuto na confissão muitas vezes, né? Mas eu quero colocar aqui também que existe esse pecado. Quando nós destruímos, quando nós não cuidamos do criado, isso também é um pecado, né? É uma falha nossa. Nós estamos infringindo uma lei que nos foi dada por Deus, do cuidado pela criação. Às vezes as crianças, elas têm uma consciência muito fina e muito bonita. Quando eu atendo às vezes as crianças numa confissão, tem criança que fala assim: padre, eu bati no cachorro, eu fiquei bravo com ele, né? Então assim, você vê assim a consciência bonita que tem as crianças, e às vezes o adulto, ele vai perdendo, né? Ele vai centrando-se tanto no ganhar, no ter, no explorar, que ele já não liga mais para o cuidado da criação. Aqui está o desafio, né? Eu diria para a quaresma, né? Nós estamos vivendo esse período quaresmal. Eu diria que o desafio que a igreja, que a CNBB, né, mais uma vez, não é só a igreja católica, outras instituições abraçam também a campanha da fraternidade, é de cuidar da nossa casa, cuidar da sua casa interior, né? Como que está essa dimensão da ecologia também, com o cuidado de si mesmo, com o cuidado de si mesma. Hoje é tão importante isso também. Então, mais uma vez, quando a gente fala do cuidado da criação, é cuidar do outro também, é cuidar da pessoa que está na minha casa, cuidar daquele que precisa talvez ser escutado, ser compreendido, ser perdoado. Então, aqui estamos tratando dessa dimensão do cuidado pela família, o cuidado pelo planeta em que vivemos. Quais são os problemas, né? Eu acho que eu tenho 10 minutos, não é isso? Eu espero que eu não ultrapasse, né? Tenha paciência comigo, tá bom? Mas eu já vou caminhando já para o fim. Quais são os problemas que nós encontramos na nossa realidade em relação a esse tema? Primeiro, hoje temos um modelo econômico baseado na exploração e na desigualdade. Isso é preocupante não só no nosso país, mas isso é preocupante no mundo, né? Então, existe muita exploração, isso é destruição mesmo de pessoas grandes, de grandes empresários, e existe uma desigualdade social muito grande, onde estes têm muito poder financeiro, e aqueles que é a maioria não ficam com nada, né? Então, se chega em um lugar, se explora tudo, leva-se toda a riqueza e deixa lá um mundo destruído ainda para aqueles que vivem na pobreza. Isso é muito grave, né? Isso a gente vive em várias partes do nosso país. Eu conversava há pouco, recebi a visita de 2 sacerdotes do Amazonas, né? E às vezes eles tocavam um pouco nessas temáticas, como muita coisa, muita exploração acontece hoje no Amazonas, por exemplo, a derrubada de árvores, e isso acontece muitas vezes ali no escondido, né? Então, nós sabemos que isso acontece, né? Depois,
A catástrofe climática, derretimento de geleiras, aquecimento global, insegurança alimentar e hídrica. Hoje pela manhã eu escutava um noticiário, por exemplo, já se fala da falta de água em São Paulo, por exemplo. Eu fiz a minha formação em São Paulo, morei 8 anos e quantas vezes nós passamos por isso em São Paulo, Então, São Paulo sempre tem problemas com a falta de água. Então, claro que tem milhões de pessoas, mas e o cuidado? Está faltando cuidado com as fontes de água nesse sentido. Então, temos os eventos climáticos extremos, uso de combustíveis fósseis, produções agropecuárias, que tantas vezes também não está dentro do equilíbrio. Então, às vezes se explora tanto e às vezes não há esse equilíbrio do cuidado também ali com o bioma. Outros desafios para o enfrentamento da crise ambiental: o negacionismo científico e o desprezo pela crise climática. Então, esse ponto eu gostaria que a gente estivesse atento, Já vou finalizando. Acho que um dos grandes desafios que nós temos hoje na vida social é o negacionismo científico. A ciência está nos falando que o clima mudou, que o aquecimento chegou, que existem eventos destrutivos. Nós temos visto isso na TV, nos nossos celulares, mas as pessoas ainda negam isso. As pessoas dizem, não, isso aí é só um tempo, isso aí é normal. Então já existiu isso já há muitos milênios atrás, e arrumam todos os argumentos e não aceitam aquilo que a ciência diz. Então, isso de fato é muito preocupante, Como uma pessoa que está morrendo e que a gente chega nela e fala, olha, vamos no médico, E a pessoa diz para você assim, não, eu não preciso de médico, Então você encontra pessoas assim hoje, que elas estão centradas somente em explorar, em ganhar, Então elas não querem saber disso que a ciência hoje está nos falando. Falta de compromisso pessoal, comunitário, político. E quando a gente fala dessa falta de compromisso, a gente está falando só de políticos, não é de vocês, mas a gente está falando da vida social, das pessoas que não se comprometem, que não participam. Eu tenho certeza que vocês têm aqui esse problema também em Jaraguá, porque em Anápolis, tantas vezes, temáticas que eram importantes, se chamava a sociedade para participar, para escutar, para refletir, e não aparece ninguém, Então isso é preocupante também no nosso país, a falta de comprometimento, de participação em temas que são importantes. Então todos precisam participar. Bem, eu teria muita coisa a falar da campanha da fraternidade, mas não vou me delongar demais, A ideia era trazer de fato a temática, e aqui eu deixo o desafio também aos senhores vereadores, vereadoras. Eu vou propor isso na paróquia, nós fazermos ações durante esse ano. Por exemplo, existem ações em algumas dioceses de plantio, por exemplo, de mudas, de árvores. Então, arborizar, quem sabe, mais a nossa cidade. Então, acho que isso é muito importante ser refletido. Onde se pode arborizar mais o nosso município, A gente conversar com as pessoas que estão aí nas fazendas. Será que lá se pode fazer alguma coisa? Os nossos mananciais de água estão bem cuidados, Podem ser recuperados. Então, quanta coisa se pode fazer. Então, eu deixo aqui o desafio também para vocês, e também me comprometo, como sacerdote de uma das nossas paróquias, a pensar também com a nossa comunidade quais ações nós podemos realizar, não só durante esse ano. Acho que são ações que devem ser permanentes, permanentes. Agradeço a todos os vereadores pela atenção e a todas as pessoas que
com paciência me escutaram, né? Que Deus abençoe a todos vocês.